Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá a todos vocês que nos acompanham. Não, você não está maluco, nem o nosso programa hoje vai ser meio diferenciado. Hoje nós temos o prazer e a honra de entrevistar o nosso normalmente entrevistador, José Roberto Chiarella, que vai brevemente fazer o lançamento de um livro muito importante na questão do teletrabalho, na questão das gerações novas que estão sendo inseridas nesse mercado de trabalho atual e que foi objeto, inclusive, da tese de mestrado aprovada lá na Argentina e também em breve será reconhecida aqui no nosso país. Então, Chiarella, parabéns aí pelo seu lançamento, vai ser na Pinacoteca, não é isso? É isso. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui essa inversão de lugares. Tu tem que tomar algum cuidado de não começar a fazer perguntas para o Rubens, né? Mas eu me sinto aqui muito honrado, Rubens, de ter invertido aqui os posicionamentos e ser entrevistado por você. E poder passar para os telespectadores esse novo momento, que é um momento de lançamento de uma obra, de um livro, né? Que vai acontecer agora no dia 21 de setembro, lá na Pinacoteca, às 19 horas, é aberto para quem quiser ir lá, tomar conhecimento do tema, como nós vamos fazer hoje, que é participar conosco desse momento. Vai ter mais um outro livro conosco lá, que trata de terceirização, do Dr. Leandro, que faz parte também de uma tese de mestrado dele, e vai falar de terceirização lá no ente público, muito interessante. E esse momento, Rubens, de lançamento de uma obra, né, é um momento que vem sendo trabalhado, já está o tema sendo trabalhado há mais de 4 anos. Era isso que eu ia te perguntar, Chiarella. Como é que surgiu a ideia? Veja, você foi fazer esse mestrado lá na Argentina, nós sabemos no âmbito jurídico que a Argentina, mesmo o Uruguai, tem sido muito propícios a esse tipo de iniciativa acadêmica, quer dizer, o mundo jurídico acadêmico nesses países aqui do nosso Mercosul, principalmente, eles têm propiciado esses programas de mestrado, inclusive mais acessíveis que alguns aqui do nosso país. Como é que surgiu a ideia do teletrabalho, dessas questões importantíssimas? Você parece que incorporou também a parte da reforma trabalhista recém-promulgada aí pelo Michel Temer. Como é que é isso? O que aconteceu foi, no início desse projeto, nós fizemos uma pós-graduação na Universidade Presbiteriana Mackenzie, que tratou de tecnologia mesmo, que foi uma pós-graduação em Direito Digital e Telecomunicações. Daquele momento em diante, nós começamos a perceber como as novas gerações são afetas à tecnologia e como que nós, os teletrabalhadores, né, que são aqueles que trabalham em duas vertentes, que nós chamamos de home office, que é o trabalho em casa, ou o anywhere office, que hoje é o trabalho em qualquer lugar, não preciso conceituar. Isso é uma questão só de conceito, mas é o trabalho fora daquele ambiente normal do seu trabalho, tal. E ali tem algumas particularidades que vão sendo desenvolvidas. E como você tocou, né, nós fomos buscar esse aprimoramento de estudos para fazer uma comparação com a legislação nacional, da nossa pátria, com a legislação argentina. Sim. Por que na Argentina? Porque a Argentina ela tem uma colonização espanhola e tem muito também da legislação argentina vinda da Europa também. E no Mercosul, na América do Sul como um todo. E nós traçamos esse paralelo. E na busca de dar conteúdo para o estudo, para uma tese, para um desenvolvimento, nós acabamos, quando começamos a nos aprofundar mais no tema, pesquisar um pouco mais. Aqui há pontos de revisão literária, inclusive, há outros pontos que nós traçamos como paralela, outros autores, outros escritores, e nos deparamos com uma nova geração,
que é a geração Z. Quando o livro fala da influência dessas gerações, nós vamos buscar desde os baby boomers, que é a minha geração, como atuava no mercado de trabalho, como a geração que depois passa a preconizar, que é a geração Y, depois a geração X, depois a Y, e a Y hoje que cuida da Z. Mas não trata só desses dois, que é o interessante. É como nós, também, dos baby boomers, nos colocamos no mercado de trabalho. É um mercado de trabalho que cada vez se modifica mais, né? O mercado formal, tal como foi conhecido pela tua geração, pela minha, enfim, do local, do posto fixo. Veja, até mesmo na advocacia, isso tem mudado muito. Você, se não tiver conhecimento mínimo da internet, da informática, você não consegue trabalhar, porque hoje a grande parte dos processos é eletrônico. Isso é uma realidade. E tem até dados que apontam que logo, logo não vai ter mais advogado, né? Porque vai ser substituído por computador. Eu espero não estar vivo nessa época, então, né? Eles brincam, né? Caminham com a inteligência artificial, né? A própria internet das coisas, mas isso é muito importante mesmo. Sim. Isso nós vamos ter, e é importante que tenha a tecnologia se desenvolvendo muito e rapidamente. Não, e o ser humano tem sempre, até eu tenho esse conceito já de bastante tempo, que o que aponta se a pessoa é velha ou não é a idade do RG, é a capacidade de adaptação. Se ela perde essa capacidade e vai enrijecendo, ela se torna velha e ultrapassada. E então, nós, a partir dessa questão do teletrabalho, home office, do NR Office, veja, eu posso ter um celular, um dispositivo, um smartphone, estar na Austrália mexendo em processos aqui no Brasil. Sem dificuldade. Sem nenhuma dificuldade, até você com mais rapidez. Eletrônica, até acabou. Com mais rapidez, porque a internet lá me parece que é um pouco melhor rápido, que a nossa, né? Enfim, vejam que essas questões, elas mexem, interferem, até nesses índices que a gente fica assustado. Tem 14 milhões de desempregados. Talvez esses empregos não voltem mais. Não estou aqui sendo profeta do apocalipse. Porém, nós temos que entender que a forma como nós prestamos serviço, a forma como nós ganhamos o nosso dia a dia, mudou e vai mudar ainda mais. E vai continuar mudando. Né? Esse livro traz algumas dessas coisas, não é isso? Então, é interessante esse ponto que você colocou, com muita propriedade, inclusive, Rubens, porque quando nós tratamos de gerações, não é? Primeiro, o livro define algumas gerações com usando as suas faixas de tempo e como que elas atuavam no mercado. Então, por exemplo, nós temos a convicção hoje que essa geração, a Z, a que chega ao mercado, é bem diferenciada da nossa, porque a nossa geração era a geração do ter. Né? Nós ingressávamos num emprego e queríamos permanecer naquele mesmo emprego e ali ficar galgando, sempre no mesmo emprego, né? Cargos melhores até chegar num cargo onde eu ia me estabelecer ali e permanecer. Hoje inverte-se isso. Hoje essas gerações, elas são as gerações do ser, não do ter. Elas são inquietas e multitarefas a ponto de não permanecer no mesmo emprego por muito tempo, não é? Então, mas isso não quer dizer que vai ficar pulando de emprego em emprego. Não é isso, mas é as inquietudes, a forma como ela lida é muito diferente, por exemplo, nas questões hierárquicas. Como ele vai lidar com o seu chefe, como ele vai lidar com as tarefas que lhe são atribuídas, como ele vai lidar com o tempo. Até mesmo o comprometimento dele para com aquele trabalho. Exatamente. Quer dizer, se a gente tem percebido, se essa geração percebe lá que os princípios objetivos daquela prestação de serviço, daquela ocupação que ele está tendo, não estão mais, vamos dizer assim, trazendo felicidade para ele não tem nenhum compromisso em ficar lá. Não tem mesmo. Muito tempo. Ele fala assim, tchau, não está mais me servindo, vou para o mercado, me viro. E o ser, é exatamente quando a gente coloca o ser. E uma outra coisa que é importante, que isso a gente percebe já não só nessa geração, mas é a contínua e progressiva preparação que as pessoas têm tido. Então
Eu tenho acesso hoje em dia, inclusive através de programas oficiais do governo, a capacitações. As pessoas não param mais numa capacitação, como você falou, da multitarefa. Eu vou lá, quero aprender a ser artesão. Eu tenho condição de aprender. Mas, poxa, artesão, eu acho legal, tal, mas eu também quero mexer na área de informática, na área de... E está tudo disponível. Se não estiver disponível pelo governo federal ou particular, você vai na internet. E outro, o artesão vai vender o seu produto final através do e-commerce, né? Ele vai vender. É uma coisa, a busca efetiva da felicidade. O ser, ele leva em consideração a felicidade. Não é a felicidade futura, é a do agora. Exatamente. Então, é isso que... a gente tem alguns conflitos, talvez, que possam existir, que eu sempre enxergo da seguinte maneira, até formalmente, né? E me desculpe aqueles que não pensam dessa forma. Quando você tem um condomínio residencial, você presume que ali vai ter atividade de cunho residencial doméstico. Quando você tem o teletrabalho, desde que não seja ligado a uma prestação efetiva de serviço ou recebimento de clientes fisicamente, isso não interfere no condomínio, em tese. Vai interferir se eu tiver efetiva movimentação de pessoas, que pode caracterizar até uma insegurança ao condomínio. Você não pensa assim? Perfeitamente, mesmo porque quando você fala do teletrabalhador, aquele que está exercendo sua função em qualquer lugar, ele pode, inclusive, estar trabalhando sentadinho na cadeira da piscina lá do condomínio dele, Sim. que não tem dificuldade nenhuma nisso. O livro, ele traz uma questão que é muito importante, como você colocou, e equilibrar todas essas gerações. Isso que é importante. Isso é muito importante. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo, porque você vê que o assunto, quando é bom, ele passa que nem flash, né? É isso aí. E nós já voltamos até daqui a pouco. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Estamos de volta. Aqui na hora do intervalo conversava eu e o Chiarella a respeito na elaboração do livro. Houve a edição e a promulgação da nova lei que reformou a CLT, a tão chamada reforma trabalhista. E aí, Chiarella, como é que foi? Então, deu trabalho? Já estava no prelo? Como é que foi o negócio? O livro estava pronto, na verdade. Né? Mas como havia
algumas questões que nós já tínhamos colocado das necessidades de algumas alterações, e a Lei 13.467 de 2017, que é a chamada reforma, modernização da CLT, né, ela vai entrar em vigor ainda em novembro. Sim. Então, o que nós acabamos fazendo? Trouxemos um novo regramento para dentro do livro, que já era uma proposta, inclusive em algumas recomendações que nós já entendíamos que deveria haver. Que o importante, né, Querela, é que essa reforma, essa nova legislação que entrará em vigor em novembro, ela regulamentou esse setor justamente que era omisso na CLT anterior, né? Exatamente. Quer dizer, não tinha nada falando especificamente do teletrabalho. Tinha o artigo 6º da CLT que equiparava o teletrabalhador. Mas era muito incipiente, muito pouquinho, né? E outro ficava sempre para o crivo do judiciário decidir essas questões. E aí não tinha uniformidade. Não, né? Hoje entrou o capítulo 2, que trata especificamente do teletrabalho, em seus artigos, não é? E esses artigos, o que me chama a atenção ali naquele momento, que a lei, ela não veio para tirar nenhum direito do trabalhador, muito pelo contrário. Veio incluir, né? Incluiu, exatamente. Só que ainda eu acho que faltaram algumas coisas na reforma, que é o que a gente comenta, inclusive, no livro, e o livro traz a própria reforma trabalhista. Nós vivemos aqui, no teletrabalho, inclusive, uma dicotomia que existe nas relações de trabalho. Ou o trabalhador vai ser autônomo, que aí a CLT não se enquadra, ou ele vai ter um trabalho subordinado. Mas esse trabalho subordinado, que eu acho que tem que dar um passo a mais, e no livro nós tratamos da parassubordinação, de algo que não é aplicado no nosso país, mas que pode começar a ter algo diferente para ser pensado, e nós perdemos uma grande oportunidade na reforma de tratar desse assunto, é flexibilizar essas relações. A gente sabe que todo projeto legislativo, né, a reforma trabalhista, ela até que foi rápida no seu processo entre apresentação e aprovação, mas era um anseio de muito tempo. A gente não pode esquecer que a CLT ela perdurou praticamente intacta em seus princípios desde 43. Muito tempo. Então, veja, não que os princípios sejam errados ou equivocados, mas alguns deles deveriam ser flexibilizados porque, como nós falamos aqui no outro bloco, o trabalho, a empregabilidade, a função, a tarefa, elas, com a atualidade das relações humanas, mudou. E então a gente tem que regulamentar. Mesmo porque, né, esses direitos eles foram consagrados na Constituição de 88. Sim, os direitos fundamentais e o princípio da relação de trabalho estão lá, no artigo 7º, intactos. Né? Então, essa reforma nada veio a modificar esse estado de coisa. Mas o livro, na obra que nós procuramos descrever, trata de um ponto muito interessante nessa flexibilização. Porque quando nós falamos de equipamento eletrônico, a lei ela já disponibilizou o uso do próprio equipamento ou você contratar com o empregador e o empregado, estabelecer uma regra de como vai ser esse uso e de quem é o equipamento. E como vão fazer com essas informações. E quais são as despesas inerentes a isso. Isso não se soma ao salário. Então já tem algo lá bem definido nesse sentido, para que não haja ali nenhuma dúvida. Mas houve um cuidado nesse ponto exatamente. Do legislador, porque realmente você tendo uma questão onde tem hoje em dia, a produção de dados, produção de informações é a moeda mais desejada por todos. Por todos, né? Então você tem que ter um trato, tanto com equipamentos como em relação a pessoas, que seja benéfico tanto para um lado quanto para o outro. E uma coisa bem interessante, Rubens, que o livro trata é a questão do compliance, né? Sim. O compliance é a conformidade. Então, como que a própria lei dá uma abertura para eu estabelecer um compliance bem definido dentro das relações de trabalho, para que o empregado e o empregador não tenham nenhuma dúvida naquilo que foi contratado, para não gerar uma insegurança jurídica no futuro. E quando a gente fala isso, e o livro reporta esse ponto, quando o empregador não tem insegurança jurídica, ele contrata. Ele contrata mais, ele gera mais emprego. Com certeza. Então, esse que é um dos objetivos. Né? E a gente nunca pode esquecer, enquanto advogado, de dizer isso,
que o contrato pode ser perfeitamente feito, pode ser muito claro, mas se houver qualquer disputa em relação a ele, sempre haverá a possibilidade do judiciário atuar. Sempre. Né? E o judiciário vai utilizar os princípios básicos do direito, né? Entre eles a equidade. Espera aí, eu estou contratando o Chiarella, que ele é especialista em direito digital, para fazer uma determinada prestação de serviço para o meu escritório ou para mim pessoalmente. Pode haver uma relação de trabalho entre eu e o Chiarella, mas também pode haver uma mera prestação de serviços que não tem a ver com a relação de trabalho, ou seja, subordinação seria a relação de trabalho. A autonomia, quer dizer, é ele que vai desenvolver, ele que vai dizer como é que vai ser feito, não tem a ver com subordinação. Mas ambos poderão ir ao judiciário. Perfeitamente. E ali vai ser decidido pelo equilíbrio. Então, é importante que a gente deixe isso claro, né, para o nosso telespectador, principalmente aquele que é trabalhador em qualquer setor aí da nossa sociedade, que os direitos estão garantidos. Ele só precisa ter o quê? Calma, ler lá a legislação antes de criticar, né? Perfeitamente. Ler o livro do Chiarella, inclusive, a respeito do teletrabalho, porque é muito importante. Eu dei uma folheada. Aliás, esse livro é meu, né, Chiarella? Esse é seu, esse já está com dedicatória e tudo. Não, a gente ia ter que brigar aqui, hein? Não, esse é seu. O que é um ponto importante, Rubens, que a gente destaca bem no livro, é um capítulo inteiro falando dos direitos e deveres do empregador. Isso é importante. Então, porque a gente sempre fica colocando as questões do empregado e tal, mas os direitos e os deveres também têm deveres o empregador. Sim. Então, e nós traçamos esse paralelo com a legislação argentina, a LCT de lá, a lei da Argentina, que mostra como nós caminhamos paralelamente, mas com algumas distâncias, né? E na questão do compliance, eles têm lá um chamado PROPET, que é um programa para a inclusão do teletrabalhador. Puxa. Lá ele tem que a empresa se inscrever no Ministério do Trabalho para poder contratar um teletrabalhador. É diferente. Lá eles têm um compliance diferenciado. O Estado dá para ele a forma. O gestor seria o próprio Estado, o gestor da mão de obra, no caso. Né? Na verdade, ele dá as regras da contratação, entendeu? Da forma como ele quer que se desenvolva esse trabalho. Aqui nós demos um passo à frente com a modernização da CLT. Né? Mas o que me brilha aos olhos aqui, e o livro trata bastante disso, né? Eu trago também alguns julgados aqui. O livro não é só para advogado. O livro também são para os jovens da geração, como que eles vão se comportar no mercado e os gestores de RH, inclusive. Por que a gente está falando isso? Por quê? Os baby boomers, os X, os Y, estão no mercado atuando ainda. Os baby boomers também estão. Então, nós começamos a perceber com os estudos e com a pesquisa que a experiência de um boomer, de um baby boomer, lá dentro, no meio dos Y, dá muito mais segurança àqueles que estão trabalhando. Porque a troca de experiência, um baby boomer, por exemplo, viveu duas épocas. A época sem a internet e a época efetivamente com a internet. E os Y viveram com a internet. E os Z estão nascendo de forma digital, é completamente diferente. Então, nós passamos pela Revolução Industrial, estamos aqui passando pela Revolução Digital hoje, a sociedade, né? É outra, tecnológica, é uma outra sociedade, e o livro procura dar para vocês uma visão. É óbvio que essa obra não termina, não tem nem a pretensão de estancar qualquer tipo de discussão sobre o assunto. Discussão que está se começando a trabalhar agora no meio acadêmico, inclusive. Eu costumo dizer, Chiarella, que toda obra, toda produção literária, ela, no mínimo, se ela é bem escrita, como é o caso aqui desse paper, desse livro que você produziu, ela é produzida justamente para iniciar a conversa. Não pode nunca ter realmente a pretensão de esgotar o assunto. Não. Por quê? Até porque você é especializado na área, você sabe, a produção de informação e de conhecimento, ela está mais do que em proporção geométrica. Exatamente. Eu não saberia dizer qual seria a proporção.
porque você tem um conhecimento hoje muito esparso e muito líquido, isso é trocado rapidamente. E é importante, quando você fala dessa questão das gerações, que elas não estão em conflito, mas em complementação. Exatamente. A complementação das gerações no trabalho, ela faz com que aquela coisa do ser e do ter se amolde um pouquinho. Nem posso ser tanto aquilo que eu gostaria de ser, mas também não posso ter tudo aquilo que quero. E agora, se os gestores de RH não se prepararem para receber essa nova geração, ele vai ter que lidar com problemas. Sim, porque... E aí, porque não vai saber como lidar. Porque aí você, principalmente nesses locais onde você tem produção, onde você tem a expectativa de investimento do lucro deles, e do investimento. No próprio empregado. Se você não tiver o resultado, você fecha posto de trabalho. Exatamente. E é onde está relacionado esse gestor do RH, exatamente, que tem que se especializar e que tem que estar à frente dessas questões para que possa enfrentá-las. Né? E a gente busca aqui, sem grandes pretensões, mas como um início de reflexão para todos que são afetos à matéria, né, é tentar estabelecer uma linha mais horizontal, né, de relações. Essa linha, além de tudo isso, quando a gente fala em teletrabalhador, a gente fala de horários flexíveis, a gente fala de uma convivência melhor com a família, a gente fala de mobilidade urbana, a gente fala de uma série de outros benefícios que vão tornar o trabalhador mais feliz naquilo que ele está executando. E quando ele trabalha mais feliz, a produção dele aumenta. E aí tem o rendimento, a produção, o lucro. Isso. E quando eu percebo que eu posso remunerar através da produção, eu fico muito mais satisfeito. É importante aqui, e o livro deixa bem claro, que fica, o Z precisa ter uma produção, o que fazer de uma forma muito bem definida. Vou ter que encerrar o programa, já estão nos chamando lá, mas eu queria ressaltar e reafirmar. 21 de setembro, às 19 horas, na Pinacoteca de Santos. É facinho, ali na Bartolomeu de Gusmão. Lançamento do livro do José Roberto Chiarella. Estão todos convidados. Eu queria te parabenizar e te dar a palavra para as considerações finais, viu, Chiarella? Olha, Rubens, eu me senti muito honrado de ter sido entrevistado por você, não é? Foi meio estranho, né? Você é um comentarista de sempre, né? E você que está nos assistindo, né? Está aqui lançado o convite para comparecer no lançamento dessa obra. É uma obra que nós fizemos exatamente para mais de um público e nós objetivamos aqui dar esclarecimentos de que essas gerações têm influenciado no mercado de trabalho e que ela ainda vai influenciar. Então, até a próxima e fique conosco com a extensa programação da TV Com. Até a próxima. Viver em condomínio. Apoio. Sicom. A mão amiga no momento certo.